A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Pastor Antônio Ronaldo aqui, trazendo mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E o estudo que nós vamos ter para hoje é esse daqui. Você sabe qual que é? Os 7 Espíritos de Deus? Pastor Antônio Ronaldo, onde que fala sobre isso? No livro de Apocalipse, capítulo de número 4 e o versículo de número 5. Eu vou estar lendo aqui para vocês. Bíblia na mão. Diz assim, Apocalipse capítulo 4 e o verso 5. E do trono de Deus saem relâmpagos, vozes e trovões, que saem diante do trono, e ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Então a palavra de Deus ela vem falando a respeito desses 7 Espíritos. E agora nós vamos entrar e eu vou mostrar para você quais são esses 7 Espíritos de Deus. Então vem comigo aqui que eu vou mostrar para você. Bom, meus queridos, eu já anotei algumas coisas aqui na lousa e vamos lá. O primeiro Espírito é o Espírito do Senhor. Esse aqui vai estar no livro de Lucas, capítulo 4, verso 18. Pastor Antônio Ronaldo, o que vai estar escrito lá em Lucas, capítulo 4, verso 18? Nós temos aqui escrito, eu vou estar lendo para você. Diz assim a palavra do Senhor. O Espírito do Senhor veio sobre mim e me ungiu para evangelizar os pobres e me enviou a curar os quebrantados de coração. Então o primeiro Espírito do Senhor, no livro de Apocalipse, capítulo 4, verso 5, é o Espírito do Senhor. O segundo Espírito é o Espírito de sabedoria. Vai estar em 3 passagens. Vai estar em livro de Êxodo, capítulo 31 e verso 3. DT, que é Deuteronômio, capítulo 34, verso 9. E Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 5. O que a palavra vai dizer em Êxodo 31:03? Vai dizer exatamente assim. E o enchi do Espírito de Deus de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo artifício. Em Deuteronômio 34:09 vai dizer assim, ó. Josué, filho de Num, foi cheio do Espírito de sabedoria, tá? Porque Moisés tinha colocado as mãos sobre ele. E assim os filhos de Israel deram ouvidos e fizeram como Deus ordenou a Moisés. No livro de Tiago, capítulo de número 1 e verso de número 5, vai dizer assim. E se alguém de vós, ou dentre vós, tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lança em rosto, mas ser-lhe-á dada. Então é o que está escrito. O terceiro Espírito de Apocalipse 4, 5 é o Espírito de entendimento. Onde que vai estar isso? Em Efésios, aqui a gente risca, aqui já é outra coisa, tá? Efésios, capítulo de número 4, verso de número 23. O que está escrito em Efésios, capítulo 4 e verso 23? E vos renoveis do Espírito do vosso entendimento. Então, a Bíblia fala do Espírito de entendimento. Agora nós vamos para o quarto Espírito de Deus na Bíblia. Bom, meus queridos, o quarto Espírito de Deus é exatamente o Espírito de conselho. Isso, o Espírito de conselho. E aqui nós entramos com a palavra que vai falar sobre isso, que é Isaías, capítulo de número 9, e o versículo é o de número 6. Depois você pode acompanhar na sua Bíblia, que vai dizer assim, ó. Porque um menino se nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então esse é o quarto Espírito, o Espírito de conselho. Vamos agora para o quinto Espírito de Deus. Meus queridos, o quinto Espírito de Deus é exatamente o Espírito de poder.
Espírito de poder. Pastor, onde vai estar isso na Bíblia? Vai estar no livro de Lucas novamente. E o capítulo de número 4. E o versículo de número 36. Vai estar escrito da seguinte maneira: E veio espanto sobre todos eles, e falavam: Que palavra é esta? Que até os espíritos imundos manda, e com autoridade e poder eles saem. Esse poder estava sobre Jesus. E esse é o quinto Espírito de Deus, o Espírito de poder. Vamos para o sexto e penúltimo Espírito. Meus amados, o sexto e o penúltimo Espírito de Deus é exatamente o Espírito de conhecimento. O Espírito de conhecimento. Pastor, onde vai estar isso na Bíblia? Vai estar no livro de João. E o seu capítulo é o de número 2. E o versículo é o de número 24. E o verso de número 25. O que vai estar escrito lá, pastor Antônio Ronaldo? Vai estar escrito assim, ó: Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que ninguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Esse era Jesus, que também tinha o espírito de conhecimento. Agora, meus queridos, nós vamos para o último Espírito de Deus, que é o sétimo Espírito. E o sétimo Espírito de Deus é exatamente o Espírito do temor ao Senhor. Espírito de temor ao Senhor. Perdão, não estava saindo aqui. Ao Senhor. Pastor, onde vai estar isso na Bíblia? Vou te mostrar agora. Isaías, seu capítulo de número 11 e o versículo de número 2, que vai estar escrito da seguinte maneira: E pousou sobre ele o Espírito do Senhor de sabedoria, Espírito de inteligência, Espírito de conselho, Espírito também de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. Então, o Espírito de temor há na Bíblia. Então fica assim: os 7 Espíritos de Deus citados no livro de Apocalipse, capítulo 4, verso 5, é primeiro, Espírito do Senhor. Segundo, Espírito de sabedoria. Terceiro, Espírito de entendimento. Quarto, Espírito de conselho. Quinto, Espírito de poder. Sexto, Espírito de conhecimento. E o sétimo, Espírito de temor ao Senhor. Viu só que coisa linda nós podemos aprender aqui? Já coloque aqui nos comentários se você não sabia desse estudo e se você quer que eu traga mais estudos sobre isso, aproveitando aqui as minhas férias. Que Deus e os céus te abençoe para a honra e glória do Senhor. Deus é contigo, guerreiro. Deus é contigo, guerreira. Tamo junto. Deus abençoe.